Olá, sou Ana Lúcia Braga e hoje estamos aqui no nosso quarto dia do nosso desafio, conectados apenas com as coisas boas e com as soluções. É claro que problemas são soluções e a gente não nega os problemas que a gente tem. A questão é o quanto eu reclamo, o quanto eu tenho reclamado desses problemas e, de repente, não tem solução, porque a reclamação me trava aqui a visão. Eu parto do princípio de que todo ser humano se queixa pontualmente de algo que o incomoda e de que a gente aprende, né, a reclamar com alguém que serviu de modelo para a gente. Já falamos sobre isso no nosso segundo dia e você provavelmente já identificou quem é o seu maior modelo. Mas isso pode ir mais longe do que a gente imagina. O livro do Rupert Sheldrake, chamado A Ressonância Mórfica e Presença do Passado, Os Hábitos da Natureza, da editora portuguesa Jean Piaget. Neste livro, aliás, esse para mim é um livro fantástico. Não tem no Brasil, mas é fantástico. Vale a pena ler. E nesse livro, o Rupert diz que existem campos mórficos, no caso, campos morfogenéticos, campos de forma, e ó, que tem lá, né, na origem. E esses campos, eles são campos de hábitos, são campos de construção de hábitos. E lá também ele fala dos traumas e das repetições físicas e psicológicas desses traumas pelas gerações futuras. Eu gostaria de refletir sobre isso, né? O que de lá de trás continua afetando aqui, hoje, a sua índole, a sua postura, o seu comportamento. E refletir, né? Quais são as vantagens de repetir, e se a gente está falando de reclamações, quais são as vantagens de reclamar? O que muda de fato na vida se a gente reclama? Essa é uma pergunta circular que eu tenho feito todo o tempo, né? Nas minhas reflexões, eu entendo que é necessário atualizar algo no sistema, né? E a gente faz isso como se a gente fosse o Windows, com aquelas atualizações intermináveis que às vezes a gente nem percebe que tipo de mudança aquelas atualizações trouxeram. Bom, vamos na direção dos traumas, desses fatos traumáticos ocorridos no passado. Eles, de fato, precisam ser lembrados, atualizados, e eu penso que esse é um dos principais motivos pelos quais a gente continua repetindo. E nós, inconscientemente, fazemos isso, tanto com nossos sentimentos, como com os nossos comportamentos, com as nossas reclamações infindáveis, né? Com os nossos pensamentos. Há um experimento de laboratório que o Sheldrake conta nesse livro sobre ratos, bons amigos, né? Os ratos. Os cientistas pegaram um rato macho adulto e o colocaram em um lugar onde ele ouvia um determinado som e, em seguida, lhe aplicavam um choque elétrico. Olha, existem inúmeras experiências nesse sentido. Nós sabemos que os choques nos causam dores e grandes desconfortos físicos e psicológicos. E, durante um tempo, isso aconteceu com aquele ratinho. Algum tempo depois, ao ouvir o som, o rato já entrava, antes mesmo do choque, em estresse pós-traumático. Ou seja, ele manifestava reações físicas, como, por exemplo, taquicardia, calor, frio, reações de medo, irritabilidade, reações de fuga
e estado de alerta, entre outros sintomas do estresse. Um tempo depois, eles realmente tiraram o choque. E o ratinho, ao ouvir o som, era fatal. Ele entrava em estresse. E aí, então, os cientistas cruzaram esse rato com ratas e descobriram que, em algumas gerações após o início do trauma, havia ratos que manifestavam o mesmo tipo de estresse ao ouvir aquele som. Esse experimento também foi feito com aroma, com flores de cerejeira, por exemplo. E, do mesmo modo, os ratos de gerações futuras manifestavam sintomas de estresse ao serem expostos àquele estímulo e seguido, né, de um desconforto físico, vamos chamar assim. Então, som, aroma, tanto faz. Lá com o rato inicial, as outras gerações repetiam. E isso foi feito, claro, com grupos controle, inclusive pensando que se poderia desenvolver um comportamento aprendido, né, pela família. Não. Mesmo separado dos pais, os ratos de gerações futuras manifestavam esse comportamento ao estímulo do trauma. Com o ser humano, não é diferente. Não dá para abrir o cérebro para ver se há um número maior de neurônios que detectariam o aroma da flor de cerejeira em comparação com os ratos do grupo de controle. Mas dá para ver, como alguns pesquisadores já viram, que gerações de pós-guerra manifestam muitos sintomas de estresse pós-traumático, entre outros exemplos que poderiam ser citados, mas que não cabe aqui nesse pequeno intervalo entre um dia e outro, nesse desafio de se conectar com as coisas boas e parar de reclamar. Então, a epigenética hoje, ela já nos presenteia com inúmeros estudos intergeracionais e transgeracionais acerca deste tema. Já sabemos que os eventos na vida de uma pessoa podem realmente mudar a forma como seu DNA se expressa e, por conseguinte, como essa mudança pode ser passada para a geração posterior, para as gerações posteriores. Os ratos, eles não manifestaram ou não manifestam, né, negatividade, mas nós sim. E a negatividade, ou seja, sentimentos de incapacidade em se proteger de perigos, sensações de vazio, reclamações e perda da esperança no futuro, também podem ser manifestação de estresses pós-traumáticos. Eu vou utilizar o conceito de trauma de acordo com o que a gente pode ver em alguns sites, como o dicio.com.br/trauma, ou a Infopédia, Dicionários da Língua Portuguesa/trauma. Ou seja, tem inúmeros sites que vão te definir trauma. Para mim, é uma desagradável experiência emocional de tal intensidade que deixa uma marca duradoura na mente do indivíduo. Trauma é um acontecimento emocionalmente doloroso que torna o sujeito particularmente sensível em situações similares. É problema que marcou sua vida, né? E uma dificuldade que envolveu um sofrimento na sua vida. Como diz Bowen, que é o autor daquele livro Pare de Reclamar e se Concentre nas Coisas Boas, que para mim é o livro base desse trabalho, faz sentido reclamar ocasionalmente para exprimir, para expressar o pesar, dor ou descontentamento. E falar sobre esses sentimentos com alguém que pode ajudá-lo é saudável, desde que seja feito de modo a obter o que você deseja no futuro, e não como uma forma de atacar alguém, por exemplo, né? Por causa do passado. Conversar com um psicólogo, um terapeuta sobre situações difíceis de sua vida, com o objetivo de superá-las, olha, pode ser saudável. Um bom terapeuta
pode dar significado a esses incidentes na sua vida e fornecer esperança e paradigmas construtivos para uma vida melhor. Entretanto, reclamar para um amigo, desabafar, como a gente costuma dizer, pode ser uma desculpa para a negatividade descontrolada, o que atrai ainda mais problemas. Sem falar que nos traz alianças com pessoas negativas com quem entramos em sintonia. Isso está na página 52 do livro do Bowling. Então, imagine, pense em suas maiores reclamações, em suas maiores queixas. E agora, deixa a sua imaginação fluir. Você já sabe que não é sozinho, que antes de você vieram muitos. Imagine o que eles passaram. Se vieram de fora do Brasil, imagine o que eles passaram. Veja os traumas, as experiências difíceis, a falta de esperança em relação ao futuro. Imagine que você está olhando para tudo isso, para essas pessoas da sua família que vieram antes. Olha para esses traumas e você vai dizer sim. Não é fácil dizer sim, mas você pode mudar algo lá? É possível que algo seja mudado? Não é possível. Então, olhe e diga sim. Imagine que você vê todas essas pessoas e você pode dizer a eles: já passamos por muitos traumas, já passamos por muitas dificuldades. Eu também, enquanto indivíduo. Mas eu estou vivo e só por isso hoje não reclamo. E honro você por tudo que você sofreu. Se você quiser, pode colocar no plural. Por tudo que vocês sofreram. Respire e imagine o sofrimento deles. Eu honro você, mas a partir de hoje, com o bom, com o belo, com o justo, pelo bom, pelo belo, pelo justo. Eu abro espaço em minha vida para reconhecer o que vocês viveram. Mas eu estou aqui, vivo e saudável, e sinto diferente, eu posso sentir diferente. Reprogramo o meu futuro e o preencho com algo de bom. Imagine você, o seu futuro com algo de bom. A partir de hoje, mesmo que não seja fácil, me conecto com as coisas boas, com alegria, com as possibilidades e paro de reclamar. Imagine que eles estão olhando para você. Qual é a cara que essas pessoas estão fazendo? Como elas te olham? Te olham com raiva, com alegria? É só um exercício de imaginação? Imagine como essas pessoas te olham. E você pode reafirmar: eu estou vivo e a partir de hoje eu paro de reclamar. Eu me conecto com a alegria, com as possibilidades. E sorria para esses ancestrais, para os seus pais, todos os que vieram antes, que vieram aí na sua imaginação. Sorria. E nós vamos terminar o nosso dia de hoje com esse sorriso nos lábios, como se você estivesse olhando para todos eles, sorrindo e consciente da sua respiração. Só por hoje eu não reclamo.